Leitura de hoje nós iremos iniciar o capítulo 43, iremos dividi-lo em duas devocionais, duas partes. Leremos agora do versículo 1 ao versículo 7. E o título já fala: Jeremias é levado ao Egito pelo povo. No capítulo anterior, nós vimos a advertência de Deus aos remanescentes, aos poucos que sobraram da devastação total de Judá, de Jerusalém, da região, para que não fosse ao Egito. Para quem tem acompanhado nossos devocionais e tem acompanhado o enredo da história, o Egito era um dos aliados de Judá. E por diversas vezes o povo trocou a confiança em Deus. Em vez de confiar em Deus, confiava nas forças militares do Egito. Então, vendo que se cumprira a profecia que a Babilônia viria e destruiria todo Judá, Jerusalém, o templo, o povo ficou sem orientação, como sempre esteve, mas no capítulo anterior, como nós lemos, eles chegaram diante de Jeremias pedindo as palavras de Deus, orientação. Ok, Jeremias falou. Agora nós veremos o que vai acontecer. Jeremias advertiu, Deus advertiu que não era para ir de forma alguma ao Egito. Leremos então o capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar todo o povo, todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara, então falou a Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que diz o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entrareis no Egito para morar. Olha para vocês verem no versículo 2. As pessoas que conversaram com Jeremias, a palavra deixa bem claro que eram homens soberbos. Sim, homens orgulhosos. Toda pessoa orgulhosa, soberba, ela não dá ouvido ou tem dificuldade para dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. A Bíblia, ela nos orienta a sermos humildes e obedientes, não orgulhosos, não soberbos. Devemos rever esse conceito em nossas vidas. Então eles aqui confrontam Jeremias falando que as palavras que ele tinha trazido não eram palavras do Senhor, eram palavras mentirosas. Continuando, Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Baruque aqui era o auxiliar de Jeremias, homem de confiança, o auxiliava, escrevia as coisas que assim ele dizia. Então eles começam a culpar, achar alguém culpado pelaquela situação que eles estavam passando, ao ponto de falar que Baruque estava incitando para que eles não fossem para o Egito, que era para continuarem ali e a mercê dos caldeus, do povo da Babilônia, e ser levado cativo, exilado. Olha uma breve reflexão até aqui. Como que o ser humano é? Nesse exato momento eles se encontravam totalmente destruído, humilhado. Olhava para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, não havia esperança.
e mesmo assim eram orgulhosos. Sim, o pecado, quando ele toma o coração, a mente da pessoa, ela deixa a pessoa cega e não consegue enxergar a situação que está passando. Sim, de se entregar, se arrepender, dar ouvido à voz de Deus. Era a situação deste povo, mesmo depois da destruição, da desgraça total que tinha acontecido ali. Eles ainda estavam questionando, duvidando das palavras de Deus. Seguindo o versículo 4. Não obedeceu, pois, Joanão, filho de Careá, nenhum de todos os capitães do exército, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanão, filho de Careá, e todos os capitães do exército, todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Tomaram os homens e as mulheres, os meninos, filhos do rei, todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safão, como também Jeremias, o profeta, Abaruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Sim, é isso que aconteceu. Mais uma vez, o resto que faltava, que viu toda a destruição acontecer, viu as palavras do Senhor se cumprir, mais uma vez não deram ouvido à palavra de Deus e entraram na terra do Egito, mais uma vez confiando nas coisas deste mundo e não confiando na palavra de Deus, não confiando em Deus, não ouvindo a voz do profeta. Que situação difícil. A nação estava destruída, Jerusalém destruída, o templo destruído, mas mesmo assim o coração do povo continuava duro. Não é diferente do nosso tempo. Hoje a palavra do Senhor tem sido pregada. Existe ainda igrejas sérias que trazem ainda o evangelho genuíno, mas ninguém tem ouvido. E o que mais lamentável hoje também é que existe igrejas teoricamente falando que é cristã, que também tem distorcido as palavras, tem trazido usos e costumes do mundo para o meio do povo, aonde você pode ter certeza que Deus não está. O mundo que nós vivemos hoje não está diferente do tempo de Jeremias. Pessoas têm trocado a confiança em Deus pelas coisas deste mundo, ou às vezes têm procurado a Deus para conquistar as coisas, bens materiais deste mundo. E nós sabemos que a promessa que nós temos é de ser fiel, é de obedecer a palavra de Deus, assim como esse povo aqui não obedeceu. Nós temos que fazer o contrário deles, mas sim obedecer a palavra de Deus, ser fiel até a morte. Aí sim nós teremos o maior prêmio que um homem pode ter, que é a vida eterna. Não é nada deste mundo, é a vida eterna. É aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, arrepender dos seus pecados, o seguir, ser o teu servo, pregar o Evangelho até a nossa morte, até a vinda de Cristo, para nós termos as mansões celestiais, a eternidade. Não faça como este povo, dê ouvido à voz de Deus, siga a palavra de Deus. O momento é hoje, o momento é agora.